Importante é saúde. Olá, senhoras e senhores da Gazeta Online, eu sou José Roberto Portante, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. Você já percebeu que a frase "estou cansado" está muito presente nos dias atuais? Parece até que virou uma saudação diária. Pois é, a gente pergunta: olá, bom dia, como vai? E as pessoas respondem: eu vou bem, um pouquinho cansado. E esse cansaço é um cansaço crônico, que não passa. Mas afinal, o que está acontecendo? Então fique conosco que nós vamos conversar a respeito disso. O cansaço crônico pode estar relacionado a alguns fatores, dentre eles o mais importante, ou um dos mais importantes, é o sono. O sono é uma forma de reparar aí o seu cansaço, repor as energias, e muitas vezes as pessoas não estão dormindo bem. Percebe-se que ao redor do mundo mais de algumas milhares ou até milhões de pessoas não dormem de uma forma adequada. O que está acontecendo na atualidade é o excesso de estímulos, principalmente nas frentes aí das telinhas, quer seja do computador, quer seja na televisão, quer seja aí no próprio celular. Isso faz com que essa claridade, só pela claridade você tenha uma menor liberação de melatonina, que é uma das substâncias que fazem com que você tenha um sono efetivo de qualidade. Outro aspecto são os estímulos frequentes que nós temos muito intensos, diferentes de antigamente, que nós tínhamos muito menos estímulos. Atualmente os estímulos são muito variados e de uma intensidade muito grande, quer no trabalho, quer mesmo no próprio lazer ou até mesmo nos estudos. Isso faz com que você tenha um excesso de estímulos, um excesso de preocupações, e isso faz com que você tenha a liberação de uma substância que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol liberado constantemente faz com que o organismo não descanse e faz com que ele não recupere e você tenha um cansaço intenso e crônico. É como um motor aí de um veículo de alta performance, porém com um combustível de baixa qualidade. Naturalmente esse rendimento vai ser menor. Outra condição é o sedentarismo. Nós sabemos que pessoas sedentárias, elas têm maior cansaço, não recuperam muito as energias, e que as atividades físicas, ao contrário do que se imagina que seria um gasto energético, mas as atividades físicas regulares e de forma não tão intensa, elas ativam a circulação e melhoram muito a sua energia e disposição. Alimentos ultraprocessados e muitos açúcares e gorduras fazem com que você também tenha uma diminuição do armazenamento de energia, fazendo com que caia muito essa condição. E também os aspectos psicoemocionais. Nós sabemos que pessoas muito tensas, muito ansiosas, com algum grau de depressão, também acabam ficando mais cansadas, exaustas. O problema talvez não seja a falta de energia ou indisposição ou cansaço pontual, mas é você se acostumar com esse cansaço. E nós sabemos que a partir do momento em que você está cansado, é o seu organismo te avisando que tem alguma coisa que você precisa mudar, né? E que coisas são essas que você precisa mudar? Talvez a primeira e a principal coisa é mudar ou estabelecer ciclos. Nós fomos concebidos para
viver em ciclos. Nós temos a luz, nós precisamos da luz, mas nós precisamos da escuridão. Nós precisamos de atividades físicas, mas precisamos de repouso. Nós precisamos de trabalho, tudo mais, mas também nós precisamos de diversão. A partir do momento em que você começa a estabelecer novamente o ciclo da vida, você começa a ter mais energia, mais disposição. Então, talvez essa seja uma das principais dicas. Uma outra condição que nós precisamos também analisar é que cansaço crônico e progressivo não necessariamente tem um aspecto apenas no seu ciclo de vida, na sua forma de agir e reagir frente aos estímulos desses que eu falei anteriormente, mas talvez esteja ocorrendo alguma coisa de orgânico que está levando a isso. Então, por exemplo, o indivíduo aí que está com diabetes e está com o seu diabetes descontrolado, quer com açúcar de mais ou com açúcar de menos, isso pode ser um fator de cansaço. O excesso de peso, a pessoa muito obesa, também pode levar a isso. Ou então, se a pessoa tem aí um problema de tireoide ou um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, também é um outro fator que pode levar a isso. Pressão alta ou então uma insuficiência coronariana, uma insuficiência cardíaca, fazendo com que não haja uma boa circulação e gerando aí um cansaço. A anemia é um outro fator que leva também ao cansaço progressivo. Então, a partir do momento em que você está tendo aí um cansaço que está te incomodando, que está sendo constante, progressivo, é importante também fazer uma avaliação médica, fazer alguns exames para saber se organicamente não está tendo alguma coisa que precisa ser corrigido. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde.